gostaria muito de agradecer a presença de todos, né? Meu nome é Mariane, sou coordenadora de capacitação da Gestap, e hoje o nosso tema é um tema sobre recentes avanços. Deixa eu só desligar um som do pessoal aqui. Recentes avanços no manejo reprodutivo de bovinos de corte, com moderação do professor Neucino e participação especial do professor Guilherme Pugliese. Estou apresentando o professor Neucino de Paula é zootecnista, mestrado e doutorado na área de zootecnia, e atualmente é professora adjunta da Universidade Federal de Mato Grosso, com ênfase em nutrição e produção de bovino de corte. Então, gostaria de agradecer a participação de todos. O nosso modelo de trabalho, então, vocês podem estar ativando, né, o som e fazer a pergunta no momento oportuno, ou vocês podem estar enviando a pergunta de vocês pelo chat, e aí a gente repassa ao moderador ou ao professor Guilherme também para estar respondendo, tá? Gostaria de pedir muito para que vocês sempre mantenham o áudio desligado para que não ocorra qualquer interferência. A palavra é sua, professor Neucino. Boa noite a todos. Obrigado, Mariane, pela apresentação. Eu também agradeço a participação de todos. Agradeço em especial o professor Guilherme Pugliese aí, por ter aceitado o convite para esse nosso bate-papo, né? Não é nem uma apresentação, não é nem uma palestra, na verdade é um bate-papo que nós chamamos de reunião técnica, né? Para falar um pouco sobre esse tema que está em bastante evidência, que é a fase de cria, que é o manejo reprodutivo, e a gente tentar aproveitar aí a experiência do Guilherme para estar levantando algumas questões e a gente ouvir um pouco a fala do Guilherme. Então, na verdade, eu sou o apresentador aqui, o moderador, a Mariane vai me ajudar. Farei alguns questionamentos iniciais para a gente começar nosso bate-papo, mas vocês fiquem à vontade para mandar as perguntas ou ativar o som aí e estar fazendo o questionamento. Vou apresentar o Guilherme, então, professor Guilherme. Guilherme Pugliese, é médico veterinário, formado pela Universidade Federal de Minas Gerais. O Guilherme, ele fez mestrado e doutorado em zootecnia na Universidade Federal de Viçosa. Nós fomos contemporâneos na época do doutorado. O Guilherme, parte do doutorado dele foi feito na Universidade de Wisconsin, sempre na área de reprodução. Eu sei que na época de Wisconsin, lá o Guilherme estudou mais um pouco a parte básica, a parte de fisiologia mesmo da reprodução, os conceitos básicos, né? Um profissional que é considerado uma das maiores referências mundiais em reprodução. O Guilherme, ele fez pós-doutorado em reprodução animal pela Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, fez pós-doutorado em zootecnia pela Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, ambas da USP, né? E atualmente o Guilherme ele é professor no Departamento de Reprodução Animal da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP em Pirassununga, né? Então, o Guilherme trabalha nessa área de fisiopatologia da reprodução animal e também com as biotecnologias aplicadas à reprodução. Então, nosso objetivo hoje é falar de cria, né? E dentro da fase de cria, nós falar em especial do manejo reprodutivo e do uso das biotecnologias reprodutivas que podem ser utilizadas, tendo em vista melhorar a rentabilidade da fase de cria. A gente sabe que a fase de cria, ela é uma fase que há pouco tempo nós olhávamos para a fase de cria e via ela como a fase que apresentava e apresenta ainda menor rentabilidade quando comparado com a fase de recria, quando comparado com a fase de terminação, ou quando comparado com uma fazenda de ciclo completo. Então, a gente sabe que a cria, quando a gente olhava para a cria, é onde acontece maior mortalidade, é onde o produtor ele dá muita oportunidade para fêmeas, é onde os índices zootécnicos, de maneira geral, são bem baixos, é onde o quilos de bezerro produzido por matriz é menor, né? Então se produz muito pouco pelo que tem dentro da fazenda, e por isso a fase de cria acabou por muito tempo sendo uma fase de baixa rentabilidade quando comparada com as outras fases. Recentemente a gente tem observado uma melhoria nisso tudo, né?
Aí a gente tem que lembrar lá do ciclo da pecuária, né? Nós temos que lembrar desse ciclo que ele muitas vezes ele muda a intensidade, mas ele acontece, né? A cada 4, 5 anos a gente vê essa variação aí no preço do bezerro. Mas o que é importante a gente destacar é que a cria ela tem avançado. Tem avançado não apenas do ponto de vista nutricional, mas principalmente do ponto de vista de manejo reprodutivo. E isso tem surgido graças aos avanços em termos de biotecnologias da reprodução. O Guilherme pode falar melhor do que eu, mas a gente sabe que o número de vacas inseminadas por IATF, por exemplo, tem aumentado consideravelmente nos últimos anos. Já se fala mais em melhoramento genético do que se falava no passado, né? Às vezes a gente tem que olhar para essas biotecnologias, para essas tecnologias até com um pouco de cautela, para decidir a direção que nós queremos migrar, né? Então, a primeira pergunta, Guilherme, que eu faço para você é como que você enxerga o uso dessas biotecnologias, seja IATF, transferência de embrião, seja FIV, como que você enxerga nos dias de hoje? Você tem observado mesmo esse aumento? Embora quando a gente olha para o número de matrizes que o Brasil tem, né, a gente vê que tem poucas vacas que são inseminadas artificialmente, né? Muitas vacas ainda são cobertas por touros, e quando a gente olha esses touros ainda, muitos desses touros são touros de boiada, né? Então, como que você enxerga hoje o uso dessas biotecnologias, já que você está trabalhando à frente disso aí? Certo. Bom, primeiro de tudo, boa noite a todos, né? É um grande prazer, uma satisfação estar aqui com vocês, né, nessa reunião técnica aí. Achei o modelo muito interessante, né, para a gente bater um papo, ficar mais realmente à vontade aí. Então, por favor, né, podem abrir o áudio, questionar aí o momento que vocês quiserem. É uma satisfação grande também estar com o Nelcino, né? Ele falou aí, a gente foi companheiro de pós-graduação, então tivemos junto lá em Viçosa, né? Passamos bons momentos lá durante o doutorado Nelcino, eu estava mestrado, doutorado, fiquei um tempo fora. Então é uma satisfação muito grande, né? Nelcino aí é uma pessoa muito importante na área de bovinocultura de corte, né? Trabalha bastante aí com a parte de manejo nutricional principalmente. E a gente tem que sempre andar junto, né, Nelcino? Então é uma satisfação grande aí e trocar essa ideia com vocês, né? Bom, vamos para a pergunta inicial do Nelcino, né, em relação ao uso das biotécnicas. O panorama, né, Nelcino, que você colocou já aí é realmente o que a gente visualiza e é o que vem acontecendo, né? Primeiro, a gente sabe que, se a gente for pegar em números absolutos, né, o uso de biotécnicas reprodutivas, você citou aí a ATF, transferência de embrião, né, fertilização in vitro, né, produção in vitro de embriões, são biotécnicas. Eu posso comentar aí as vantagens, as limitações de cada uma, né, mas são biotécnicas ainda em termos proporcionais, né, de uso nas fêmeas, ainda com uma proporção muito pequena, né. Se a gente for pegar, por exemplo, a inseminação artificial, mesmo com os avanços, né, a partir de 2003, 2005, com a introdução da IATF, né, mais escala aí, aumentando um pouco o uso, a gente fala hoje no rebanho geral de fêmeas em idade reprodutiva, né, não passa de 15%, tá? Um pouquinho menos quando a gente fala gado de leite, gado de corte, a gente pode falar nesses 15% aí atuais, né? Mas se a gente pegar 10 anos atrás, estava na casa aí de 10, 11%. Então, apesar de ser pouco, se a gente for pensar em termos, né, de incremento, né, nos últimos 10 anos, aumentou aí pelo menos 50%, tá? E essa é uma tendência que vem desde 2003, né? Esse aumento do uso da inseminação, e com certeza isso veio por causa da inseminação artificial em tempo fixo, né? Então, o uso desses protocolos hormonais, né, favoreceu e muito, né, trouxe muitas vantagens para a gente poder realmente implementar o uso da inseminação e os ganhos aí voltados, né, do melhoramento genético, o uso de sêmen realmente de touros superiores, né, para evitar essa questão aí do touro de boiada, né, como você comentou. Então, acho que esse é o primeiro ponto que a gente pode ressaltar, né, seria que, apesar ainda de uma proporção pequena, e o rebanho, né, nacional ele
muito populoso, né, se a gente for pegar. Então, a gente tem um rebanho comercial bem intenso, mas como a gente tem um sistema de pecuária, né, Nelsinho, você pode falar até melhor do que eu, né, por rodar bastante aí, a gente ainda tem condições, né, muito extensivas, né, pouca coisa semi-intensiva ou intensiva. Então, assim, a gente acaba até pelo sistema de criação também, às vezes ainda usando muito touro, alguns sistemas de pecuária também mais tradicionais, onde a tecnologia ainda está caminhando muito lentamente, né? Mas eu vejo que essa chave ela tá virando já virou em muitos locais, né? E a tendência é essa, né? Quem não trabalhar com tecnologia, quem não trabalhar, né, seja na nutrição, na reprodução, no manejo, né, bem-estar dos animais, vai ficar para trás, né? E aí quem começar a fazer conta realmente vai ver o tanto que está perdendo, né? Então eu vejo as biotécnicas como algo que trouxe grandes incrementos, né, e que tem tendência de realmente estar aumentando nos próximos anos, tá? Bom, eu peguei o exemplo da IATF, né, Nelcino, mas a transferência de embriões, a FIV também aumentou nesses últimos anos, mas é lógico que num nicho muito mais específico, né? A gente está falando aí mais voltado para as fazendas realmente que trabalham em programas de melhoramento genético, né? Então a gente acaba aí afetando, vamos dizer, né, ou interferindo uma parcela ainda muito pequena, que são biotécnicas também com custo ainda mais elevado, né? E que nesse momento eu ainda vejo a sua aplicabilidade, vamos pôr no gado comercial, ainda é difícil, né, de ser implementado com o custo que a gente tem por prenhez, né? Vamos pegar aí da TE, né, do embrião produzido in vitro. Algumas tentativas, alguns programas já tentaram usar isso de uma escala um pouco maior, né, pegando ovários, às vezes, de abatedouro, de fêmea descarte, mas ainda acredito que a gente tem que colocar isso num patamar um pouquinho mais acessível, né, para se tornar uma opção viável frente à IATF ou frente, né, ao que a gente tem de biotécnica mais aplicável. Tá? Não sei se eu respondi a sua pergunta aí, mas só para a gente começar a aquecer aí. Sim, sim, com certeza. E é assim que a gente começa a nossa discussão aqui. Na mesma linha, Guilherme, se eu não estou enganado, os dados da Asbia mostra lá que hoje no Brasil já é comercializado mais sêmen do Angus, da raça Aberdeen Angus, do que do próprio Nelore, né? A gente sabe que a base do nosso rebanho é Bos Taurus índicos, são as raças zebuínas, em especial o Nelore, né? Eu acho que isso não vai mudar, mas eu, na verdade, eu olho com um pouco de preocupação nesse sentido, né? Porque se a gente parar para ver, que nem você falou, a proporção do rebanho que é inseminado artificialmente já é pequeno. E a gente olha que muitas vezes o pessoal olhou para o cruzamento industrial, olhou para os benefícios do cruzamento industrial, mas você acha que está havendo um uso excessivo dessas raças britânicas, se a gente pensar em melhoramento, em seleção dentro da raça Nelore? Eu acho que você colocou bem, né? O volume, né, do Angus, ele aumentou muito, muito mesmo, se pegar os últimos 5 anos aí. E é lógico que aí você acaba restringindo a questão de melhoramento um pouco do Nelore, né? Eu acho que a minha visão é o seguinte, você tem um lado, lógico, produtivo, né? E é inquestionável o ganho do bezerro, meio sangue Angus aí em termos produtivo. Mas a gente tem que pensar, eu acho que no Nelore, né, para aquelas fazendas que estão trabalhando realmente com a questão do melhoramento, né? Então, talvez tenha a questão do gado mais comercial, né, que talvez tenha que buscar suas matrizes, suas novilhas de reposição em outros rebanhos, né, que aí sim trabalham com o Nelore. Então, lógico que é uma questão, né, que a gente tem que pesar um pouco no bolso, né? Você quer produzir a sua fêmea de reposição ou se você vai comprar. Então, são modelos, eu acho, né, Nelcino? E aí cada região tem sua facilidade, sua dificuldade. A gente sabe que tem algumas regiões, né, que também tem fazendas que trabalham muito para produzir essa fêmea de reposição, então conseguem, talvez, uma viabilidade melhor desses produtores.
mas muitas situações acaba que você vai ter que produzir ela, né? Então, aí o que a gente tem indicado, né, para tentar suprir um pouco isso, e você trabalhar com o bezerro meio-sangue, é trabalhar sempre nas novilhas, né? Talvez com que seria, né, geneticamente o melhor que você tem na fazenda, né? Que você sempre espera que a progênie seja melhor. Você trabalhar com Nelore nelas, né? E também touros jovens, né? Pensando aí nesse melhoramento e trabalhar às vezes com as vacas, mas com a proporção um pouco maior de ambos, né? Então seria uma estratégia para a gente também não perder muito nesse sentido, tá? Porque realmente no começo aquele talvez nelorista mais, né, tradicional e tal, o pessoal muito resistente, né? Porque bom, eu trabalho com Nelore, eu vou pôr Angus na minha vacada aí. Mas comercialmente, em termos produtivos, né, a gente vê em termos de ganho de peso aí indiscutível, né, o quanto que o meio-sangue sai na frente. Mas eu vejo dessa forma, talvez a gente trabalhar equilibrado, né, ou você vai ter que buscar essa fêmea de reposição realmente em parceiros, tá? Mas tem que ser levado com cautela, sim, senão a gente acaba ficando muito restrito, né, em termos do melhoramento. Então, acho que o professor Antônio quer Antônio fazer fazer uma pergunta. Ô, Nelsino, isso aí é cíclico, entendeu? O nosso rebanho, no final dos anos 90, era... se incentivou muito o cruzamento industrial e o Angus passou o Nelore. No final dos anos 2000, a mesma coisa. E agora, no final dos anos... entre 2010 e 2020, isso foi aumentando por causa do mercado. Como a gente aumentou o mercado de carne, a tendência foi querer produzir mais carne mais rápido. Então, a tendência é de se sugerir a produção de animais cruzados. Então, é cíclico. Se você pegar, você olha lá que as BIA mostra que vendeu mais sêmen de Angus, sendo que no final dos anos 90, era 7% das fêmeas inseminadas. E hoje a gente está chegando próximo dos 14%, mais ou menos. Não sei quanto é que é. Dá 15%, né? 15%. Então, se você vê, é cíclico. Era 7%, depois passou para 10% e pouco, depois 15%. Então, a proporção vamos dizer, é até menos em relação ao rebanho que era. Mas, compensação, está mais vantajoso hoje. Não quer dizer que vai ter menos ventre Nelore disponível. Mas, tanto é que nosso rebanho cresceu, mesmo matando um monte de fêmea. Muitas fêmeas descartadas. Agora, para aproveitar a sua primeira pergunta, que você falou com o Guilherme, aí eu aproveito para fazer outra. Guilherme, você não acha que o pessoal está sacrificando muita fêmea boa porque ela não é inseminada de primeira, principalmente com essa onda da precocinha? Muitas fêmeas que poderiam ser uns bons ventres, que poderiam ter uma segunda ou terceira chance para gerar um produto, porque a gente sabe que essas fêmeas que são desafiadas, muitas delas têm problema no anexo pós-parto. E isso aí dificulta a reutilização dessa fêmea, a utilização dessa fêmea para ela virar uma vaca parideira no rebanho. Então, muitas delas são descartadas e sacrificadas de forma cruel, eu digo assim. Sim. Aí, como o Nelsino falou em relação ao uso dessas tecnologias, comparando essas porcentagens, que era 7%, depois 10%, agora 15%, muitas delas não estão sendo sacrificadas de forma cruel. Guilherme, Oi. Acho que aproveitando essa pergunta do Toinho, pensando na fêmea cruzada e na fêmea Nelore, até quando dá a chance? Pensando principalmente na precocinha, né? Se ela é Nelore, até quando que a gente pode continuar dando chance para ela e da cruzada, se vai dar chance também ou se não emprenhou, já descarta. Então, já aproveitando esse gancho do descarte. Legal. Esse ponto da precocinha, né, que o Antônio levantou, ele é importante, porque, né, na pecuária moderna, na pecuária, né, usando a tecnologia, a gente sabe o tanto que a gente ganha, né, se a gente, como se diz, encurtar praticamente um ano aí, né, você está tirando um ciclo aí, você está realmente aumentando o número de bezerro, né, e aumentando essa produtividade por área, né, se a gente for pensar igual o Nelsino comentou no início, né.
Só que é lógico, né? Não só tem vantagens, né? A gente tem que pensar o que a gente tem que fazer, né? E quais os limitantes para talvez alcançar isso da forma plena. Então, a precocinha, ela realmente pode levar, né? Se não for bem manejada ou bem estruturada, essa questão do descarte, né, precoce, você ter às vezes uma proporção muito maior de primípara descartada que é precoce do que aquela que emprenhou com 2 anos, ou naquela pecuária ainda mais antiga com 3 anos, que hoje, né, quem está nessa daí, a gente, como se diz, está muito para trás. Então, assim, você trazer ela para 14, né, 15 meses, você está ganhando, mas tem que vir isso daí. É lógico, uma genética por trás, né? A gente vê quem está realmente conseguindo fazer isso bem feito é que já vem trabalhando há alguns anos, né, para selecionar esses animais mais precoces, para realmente você ter, né, uma precocidade do rebanho, né? E é lógico a nutrição, não tem dúvida que talvez é o fator principal, não só para ela emprenhar, né? Porque emprenhar, às vezes a gente consegue emprenhar bem, viu, Antônio? O problema é depois que pare, né? Igual você falou, o anestro vem, né? Vem firme se a gente não der uma condição, né, nutricional para ela durante a gestação e principalmente, né, nesse pós-parto. Então, assim, o custo, né, também é lógico, a gente vai ter que ter um investimento um pouco maior nutricional nessa fêmea, porque tem que lembrar que ela além, né, de estar gestante, ela está em desenvolvimento, né, corporal e com desenvolvimento ainda muito longe do tamanho adulto, né, em relação ao animal de 2 anos. Então, fisiologicamente, é lógico que a gente tem que, né, dar um suporte, senão ela responde mal e, às vezes, não dá tempo de você emprenhar ela, né, e você acaba sacrificando, vamos dizer, uma fêmea boa, que vem com uma genética boa, por causa que seu manejo não foi bem feito, né? Então, a gente mesmo teve uma experiência, né? Só um exemplo aqui rápido aqui para não tomar tempo, mas aqui no campus, vamos pegar agora uns 5, 6 anos, a gente fez uns experimentos, acho que até, né, o Nelsino, no encontro que a gente foi aí, o Kleber apresentou uns dados, não sei se você lembra, Sim, né? Foi sim, parte sim. desse experimento. A gente trabalhou com essas precocinhas aqui, animais que têm uma genética, né, aqui no campus boa, né, tem um programa de melhoramento, aí junto com a CFM há um bom tempo também, e a gente conseguiu 2 anos consecutivos, assim, trabalhar bem com elas, mas o que aconteceu? No segundo ano, a questão nutricional pegou aí, e aí a gente teve o efeito depois na aparição, nessas primíparas aí, e pergunta para boa parte dos funcionários aqui se eles querem trabalhar com essas precocinhas aí. Eles dão um pulo, porque era problema desde o parto, né, até descarte, animal que ficava para trás, os bezerros também, né, às vezes a gente se esquece, está pensando na prenhez da mãe, mas tem a questão de produção de leite, de desempenho desses bezerros, né? Mas é lógico porque foi uma falha de manejo, tá? Foi uma falha realmente que a gente teve no segundo ano, né, de projeto, verba, e aqui aí você não acha o dono mais do negócio, tá? Então, assim, acho que tem que ser... É interessante, dá um alto potencial, a gente tem exemplos aí, né, de várias fazendas, Tulipa, tem várias situações aí que tem trabalhado com precocidade, trabalhado bem, né? Mas tem que tomar cuidado. Se a gente errar na mão principalmente na nutrição, a gente perde, acho que, todo esse ganho, viu, Antônio? É a minha visão aí. Guilherme, você vê, então, esse desafio de precocinha, ele acaba sendo maior no pós-parto do que da primeira aparição, do que a gente chegar com esse animal, né, com um score adequado. Eu vi alguns trabalhos com relação à questão de gordura, né, que também acaba tendo influência na taxa de fertilidade. Não, assim, você tem que trabalhar em todo momento, né? Na verdade, desde a recria dessa novilha, mas aí que tá, né? Você não pode parar depois que ela emprenhar, né? Falar, resolvi meu problema, né? A gente tem vários dados mostrando não só desse trabalho aí do Kleber, junto com o professor Ed Hoffman aqui, mas também do professor Pietro, né? Que da USP,
mostrando, às vezes, uma boa taxa de prenhez, mas essa precocinha, às vezes, ela perde um pouco mais a gestação, né, até por desenvolvimento do trato reprodutivo, né, não ser, às vezes consegue emprenhar, mas ela não mantém essa gestação. É lógico que a questão da gordura, ela está muito relacionada, né, a gente tem trabalhos aí também do Cardoso lá, acho que o Nelson teve contato com ele lá na Texas A&M, tem trabalhado, Rodolfo, né, tem trabalhado bastante com essa questão da gordura, né, e leptina, né, que seria um marcador aí bem associado com a maturidade sexual desses animais. Mas, como eu disse, né, a gente tem que garantir também depois, né, após o parto, né, da gestação e parto, e até, na verdade, ela virar, vamos dizer, uma secundípara, tá? Praticamente, aí sim, ela vai ter um desempenho, vai ter uma, né, até um requerimento mesmo, né, nutricional, talvez, uma exigência aí parecida com a outra categoria. Então, a gente precisa, né, o Nelson pode falar até um pouco mais nesse sentido, se for o caso, mas em termos de exigência desse animal, né, vai ser muito maior pela demanda da gestação e do desenvolvimento ainda desse animal, tá? Só um ponto que eu acho que a Roniata perguntou foi em relação, acho que a questão do grupo genético, né, se for cruzado ou se ela for Nelore. Aí a gente tem que lembrar de alguns fatores, né? O primeiro que seria a questão da precocidade, né? Que esses animais cruzados respondem mais cedo, né? São mais precoces de forma geral, né? A heterose, e acabam respondendo um pouco melhor, mas também, né? Em um determinado momento pode ter uma exigência também maior, né? Dependendo do desenvolvimento corporal, né? Então, é a mesma coisa, você ganha por um lado, mas você não pode esquecer lá na frente, senão esses animais também, após o parto, sofrem um pouco mais, tá? Só lembrando aí, o que o Nelson falou em relação ao Nelore, muita gente, ao invés de colocar Nelore numa proporção maior nesses animais, porque já são os animais que geneticamente são melhores, o pessoal pega e sai colocando o Angus para cima com tudo. E esquece de todos os outros fatores que eu estou tendo um animal que está em crescimento. Então eu vou botar um bezerro no pé dela que mama pra caramba, que tem fome pra caramba. Aí esgota os animais e o cara termina descartando muito. Exatamente. Bem lembrado. Exatamente, Antônio. A gente tem visto isso muito em fazenda, sabe? A gente tem visto o desafio, o que o pessoal tem chamado de precocinha, né? Eu estou pegando um animal aí com 65% a 70% do peso adulto dele e estou iniciando a vida reprodutiva dele. Aí vem o erro que você comentou, né? Aí se usa do cruzamento industrial pensando em aumento de produtividade, só que essa fêmea no pós-parto aí, ela ainda está em crescimento, ela está produzindo leite, e esses dois eventos eles são prioridade perante a reprodução, né? E isso acaba comprometendo o reinício da atividade ovariana dessa fêmea, né? Aí a gente entra no assunto que é bem interessante, que é a primípara, né? Que é a primípara e até mesmo a secundípara, né? Eu sempre falo, a novilha, ela não tem problema nenhum, né? Se ela tiver, problema de ordem genética. Agora, nutricional, ela não tem problema nenhum. O problema é quando ela se torna primípara. Aí, Guilherme, eu queria fazer uma pergunta para você do seguinte, ó. Tem havido uma preocupação maior com primípara, né, com secundípara. Como que estão os protocolos hormonais? Existe algum protocolo específico? Existe algum ajuste nos protocolos para essas primíparas ou até mesmo para as nulíparas? Legal. Uma boa pergunta, né, Alcino? Até um dos pontos que eu até queria discutir depois com você junto com o Bruno, porque é a categoria que a gente quer focar, às vezes, num projeto aí, talvez. Mas, assim, de forma geral, se a gente for pegar, assim, a gente tem inúmeros protocolos, né? Tem várias empresas, vários produtos bons no mercado aí de diversos, né? No Brasil, a gente tem uma gama muito grande. E é lógico, cada um tem seu produto, sua peculiaridade, né? Mas, assim, essa diferença, né, de uma plurípara para uma primípara, de forma geral, ela acaba não sendo muito levada, né, em conta, vamos dizer, tá? São pequenos ajustes, pequenas diferenças, tá? Que algum outro protocolo técnico acaba adotando, tá?
o que a gente tem que pensar, às vezes, por trás disso, né? O que pode melhorar, qual que é o ajuste, tem que pensar no problema da primípara, né? Então, como você falou, o animal pare, tem uma exigência muito grande, né? Pela questão do crescimento e da lactação, e aí você acaba levando, né, metabolicamente, nutricionalmente, uma condição, né, de déficit nesse animal, e quem para primeiro é a reprodução. Aí para como? Né? Para principalmente pela pulsatilidade ou liberação de um hormônio importante para o desenvolvimento final do folículo, né, ovariano e ovulação, que é o hormônio luteinizante, é o LH. Então a gente vê um perfil, né, de liberação desse LH mais baixo, né, menor pulsatilidade nessas primíparas. Então, assim, boa parte dos protocolos, o que a gente pensa para a primípara? É tentar dar um suporte, às vezes, diferente, né, para essa categoria, de alguma forma que favoreça o crescimento desse folículo, já que ele é defasado, né, vamos dizer, em relação à plurípara, tá? Só para ter uma ideia, a gente fez um trabalho ali em Cocalinho, né, aí no Mato Grosso, lá mais para o sul, né, lá na Água Preta, e na ocasião a gente trabalhou, acho que com 1.400, 1.500 fêmeas, tá? E a gente pegou entre 30 e 40 dias pós-parto, tá? E avaliou o ovário dessas fêmeas. Fêmea plurípara, né? A condição corporal lá estava média, não estava numa condição ótima. A gente tem 20% tinha 20% de animais ciclando, não passava disso, 15 a 20% nos lotes. As primíparas, assim, não dava 10, né, 5%, e olhe lá, né? Por quê? Porque realmente não tem a menor liberação, né, hormonal de LH e realmente acaba falhando, né, na ovulação. Então, quando a gente faz um protocolo em primípara, de forma geral, ela também ovula menos ao protocolo. Mesmo a gente dando suporte hormonal, né, e a gente dá esse LH de uma forma, vamos dizer, um substitutivo aí, né, um hormônio que é a gonadotrofina coriônica equina, né, na verdade, que ela tem essa ação de FSH e LH quando a gente aplica em bovino. Então a gente tenta, né, por essa maneira, mas tanto na primípara quanto na plurípara a gente trabalha aí com a mesma dose, né, normalmente de 300 unidades internacionais. Então isso acaba não variando muito, tá? O que a gente faz de forma geral, né, talvez dar um tempinho a mais para esse folículo crescer, ou seja, um protocolo com uma duração um pouco maior, né? Então, essa é uma maneira que alguns protocolos estão sendo ajustados para essa categoria, tá bom? E acho que teve um áudio aberto aí. Mas beleza, pode Guilherme, falar, né? bacana. Bacana. Ô Guilherme, existe Eu cresci ouvindo meu pai dizer o seguinte, que vaca brava é que dá bezerro bom. Existe alguma relação entre a reatividade do animal, ou entre raças, ou mesmo dentro da mesma raça? A gente sabe, por exemplo, que o Nelore é um animal mais reativo do que as raças britânicas de maneira geral, né? Uhum. Existe alguma relação entre reatividade do animal e taxa de prenhez? Porque a gente sabe que o animal mais reativo, me corrija se eu estiver errado, ele vai aumentar a produção de cortisol, né? Aumentando a produção de cortisol, isso afeta os parâmetros reprodutivos? Boa pergunta, Nelson. Isso aí é um tema assim que nos últimos anos, né, ele foi mais abordado, mais explorado. Até vou ver se eu consigo abrir aqui. A gente tem um trabalho recente, deixa eu ver se está aqui fácil aqui, que eu posso até citar o número exato, se eu não me recordar aqui de cabeça. Está aqui. Mas não só esse trabalho nosso, é um trabalho que está da Bárbara, na Livestock esse ano. A gente avaliou realmente essa questão da importância do temperamento, né, na taxa de prenhez de vacas Nelore submetidas a IATF, tá? Mas não só esse, tem outros trabalhos aí na literatura também mostrando que tem uma associação sim, tá? E uma associação que é negativa, né? Quanto, vamos dizer, pior temperamento ou mais reativo, né, o animal, menor você teria, menor é a taxa de prenhez, né, num protocolo desse, tá?
aquele animal que você pode medir essa reatividade de várias maneiras, né? Alguns veem a velocidade de fuga, né? O tempo que o animal sai ali do brete. Outros também, esses animais mais reativos, eles, né, defecam, né, de uma forma mais, como se diz, de jato, né, mais expressiva. Então, tudo isso aí são características que indicam, né, o temperamento mais desse animal, né, mais de fuga, realmente, mais reativo, tá? Deixa eu até pegar aqui, ó, deixa eu ver só para te mostrar um dado, talvez, um número absoluto que eu não vou lembrar de cabeça, mas a gente dosou cortisol, né, e realmente a gente viu essa relação que você falou. Só para você ter uma ideia, a gente classificou num score de calmo, né, o animal calmo, reativo e super reativo, né, vamos dizer. A gente teve um critério aqui para isso. E em termos de prenhez, ó, aquele animal reativo e o animal calmo não teve diferença. Elas emprenharam aqui por volta de 57%, 58% de prenhez, que é uma taxa muito boa no programa de ATF, né, numa inseminação. Já os animais, deixa eu ver se eu li isso, não tá certo. Já os animais que foram considerados super reativos, isso caiu para 50%, tá? No número aqui bastante expressivo de animais aqui, com mais de 2.000 animais nesse trabalho, tá? Então, afeta, né? Não vai cair para 20%, né, Nelcino? Mas realmente é uma questão, né? Um dos fatores que às vezes a gente vê taxas de prenhez menores em algumas situações, tá? Certo. Ô Guilherme, tem um trabalho que você é coautor, que fala, é bem recente o trabalho, né, que fala do uso da progesterona no 12º dia após IATF, que melhora a taxa de prenhez. Fala para nós um pouco desse trabalho aí. Já é possível fazer 2 inseminações artificiais em 22 dias? Leocino, acho que, o Guilherme, acho que só antes da gente entrar nesse assunto, acho que a gente podia falar um pouco sobre, né, a importância da parte nutricional voltado para a programação fetal, que a gente sabe que o mês de nascimento tem grande efeito aí no peso da desmama, né, desses bezerros, e vem muito de encontro com a pergunta do professor Nelcino, né, sobre fazer o diagnóstico antecipado e linkar isso com essa ideia. Acho que a gente pode conversar um pouquinho aí. Sim, faz todo sentido, né, Mariane? Porque, na verdade, justifica, né, esse ponto que você falou, justifica a gente fazer essa estratégia de tentar encurtar o intervalo entre as inseminações, né, que foi o que o Nelcino comentou. Que isso até é uma das principais linhas de pesquisa que eu tenho aqui atualmente, né? A gente trabalhar com esses protocolos de ressincronização precoce ou super precoce, ou seja, possibilitar 2 inseminações entre 22 e 24 dias. Mas o que você comentou, né, é algo muito consistente, né? A gente vê isso em vários dados aí, quando faz essa avaliação, né, do mês de nascimento, né, mês do calendário aí, com peso a desmama, né, considerando, é lógico, a mesma duração aí, né, cravado, e talvez 6, 7, 8 meses aí para desmama, né, para ser justo. E a gente vê realmente, é lógico, os animais, né, que nasceram aí no começo da estação de parição, né, de nascimento. Vamos pegar daqui para a gente, tá começando agora, né? Então, pegar final aí de agosto, mas vai setembro, outubro, né? Até novembro, com desempenho bem melhor de quem tá caindo no chão aí em janeiro, né? Então, isso é bem interessante, seja macho, seja fêmea. Tem um trabalho do Rogério também, você falou dele mais cedo, lá quando ele estava vendendo na Fazenda Brasília, mostrando que não só o peso do bezerro a desmama, mas também quando levar esses animais para o confinamento, o ganho de peso diário desses animais foi maior, né, quando são animais que nasceram no início da estação. Então, parece que um ganho também um pouco mais tardio, né? Então, a gente tem o benefício do nascimento, né, em termos de desempenho do bezerro. E uma outra coisa que a gente tem que pensar é na recuperação da mãe também, né? Pensando em estação de monta, né? Se você tiver num sistema trabalhando com estação de monta aí, talvez com uma duração até menor, tá?
Então, a gente vê também muitas fazendas, muitas propriedades que a tendência é reduzir, às vezes, esse período de estação também, né? Tem alguns modelos aí buscando até períodos menores que 90 dias, né? E para isso, a gente precisa, lógico, às vezes, de usar estratégias que possibilitem, então, a gente concentrar as inseminações, as concepções no início da estação de monta, né? Então, a gente sabe que o ideal quanto mais cedo a gente fazer elas ficarem prenhas, né, maior vai ser o benefício em relação a isso que a gente comentou, né, tanto do peso, do desempenho dos bezerros, quanto também de tempo de recuperação dessa mãe, né, do parto até a entrada da estação. Então, é algo interessante, tá? Aí, assim, indo mais agora em direção, talvez, à pergunta do Nelsino, como é que a gente pode fazer isso, né? Acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar, né, Nelsino, e aí eu volto até um pouquinho lá para o início da nossa fala de hoje, 85% das vacas ainda são cobertas com touro, né, em monta natural. Então, assim, a gente está começando a falar aqui de uso mais intensivo de mais biotécnicas, mas a gente não pode esquecer que talvez só o uso da própria inseminação, né, a IATF, aí você já está talvez tendo um ganho em relação ao cenário principal, né? Lógico que você tem limitações também, a gente tem que pensar em vários fatores, mas a IATF, o principal benefício dela é isso, é a gente, né, fazer uma fêmea emprenhar, talvez num período que ela não, né, talvez não, né, com certeza boa parte delas não iriam emprenhar. Por quê? Por causa do anesto pós-parto, né? Não adianta, você teria que ter, né, uma condição aí nutricional excelente, né, para essa fêmea ainda conseguir ciclar num período muito curto e um touro cobrir, né? Eu acho que esse aí, com certeza, é a grande vantagem quando a gente expõe uma fêmea a IATF, a gente está fazendo emprenhar aí 50%, 55%, às vezes 60% delas na primeira chance, tá? Então, eu acho que a gente tem que ir sempre por passo a passo, né? Se a gente está falando de monta natural ainda em 85% do rebanho, né, vamos pensar primeiro em implementar, né, algo que eu consiga fazer essas fêmeas agora emprenhar mais cedo, emprenhar com sêmen também, né, de touros que a gente espera que sejam superiores, né, em relação ao touro da boiada lá. E aí, a outra estratégia é o quê? Né? Eu emprenhei 50% das minhas fêmeas na primeira IATF, e o restante agora? Então, quando a gente trabalha nos sistemas convencionais, né, a gente faz o diagnóstico de gestação com 30 dias, e aí faz um outro protocolo. Então, a gente vai fazer a segunda inseminação lá por volta de 40 dias da primeira, né? Sendo que se eu tivesse colocado um touro para repasse, ele estaria cobrindo essas fêmeas, né? Se elas vão continuar a ciclar, se elas não entrarem em amestro de novo. Isso é também um ponto importante, mas eu vou deixar ele meio de lado aqui, senão a gente foge do ponto. Você está com o touro cobrindo mais cedo, né? Vamos dizer, está emprenhando mais cedo essas fêmeas que retornam ao cio após a primeira IATF, tá? Então, qual que é a estratégia desse trabalho que você falou, né, Nelsino? A gente fez um trabalho aqui na USP de Pirassununga mesmo, tá? E a gente fez uma IATF. 12 dias depois dessa IATF, nós iniciamos um protocolo de ressincronização em todas as fêmeas, sem saber se elas estavam gestantes ou não, tá? Como é que a gente fez isso? A gente colocou, né, um dispositivo aí intravaginal de progesterona, associado a uma progesterona injetável, e 8 dias depois, que é o normal da gente retirar esse dispositivo, a gente removeu e fez o diagnóstico de gestação, só que um diagnóstico diferente, né? A gente não tem como visualizar o embrião, ver se está com batimento, se está viável, com 20 dias, né? A gente avaliou, na verdade, o ovário, avaliou o corpo lúteo, né, desses animais, para ver se ele estava ativo, se ele estava funcional ou não, tá? E para isso a gente precisa utilizar uma técnica ultrassonográfica um pouco diferente, que é com o Doppler colorido. Então, você falou da minha época lá nos Estados Unidos, durante o doutorado, né, lá em Wisconsin, eu fiquei lá com o Dr. Ginter justamente para aprender, né, essa parte de ultrassonografia Doppler. E a gente desenvolveu essa maneira de diagnosticar não a gestação, né? A gente até fala de diagnóstico de gestação, mas não seria nem o termo correto, porque eu não vejo gestação, não vejo embrião, né? Eu quero diagnosticar a vaca vazia, aquela que o corpo lúteo regrediu, porque ela não está gestante, e aí é esperado com 20 dias que esse corpo lúteo regrida, né? Então a ideia foi essa, a gente fez esse trabalho aqui na USP,
E com 20 dias após a primeira IATF, então, a gente fez esse diagnóstico. Bom, se ela estava com o corpo lúteo ativo, a gente considerou ela prenha e deixou ela quieta. Não fez mais nada, só fez o diagnóstico depois mais para frente para confirmar realmente a prenhez. E aquela que tinha um corpo lúteo não ativo, nós induzimos a ovulação, inseminamos ela 2 dias depois. Então, dá 22 dias de intervalo entre as inseminações. É praticamente o ciclo estral, né? Que é por volta de 21 dias. Então, com isso, a gente reduziu bem ao próximo ao que seria o natural, né? Então, a taxa de serviço, né? Se for pensar em taxa de serviço, a gente chegou aí a 95% de taxa de serviço, né? Pensando aí que seria 21 dias o ideal. E a gente emprenhou esses animais, a taxa de prenhez acumulativa, com 2 IATFs, que é um importante, né? Chegou aí a 75% num grupo, a gente tinha 2 grupos experimentais, acho que 77, 78, se não me engano. Vamos pegar 75 aí na média, tá? Que é bem considerável. Então, a gente emprenhou 75% das fêmeas em 22 dias de estação, né? Lógico que eu estou pensando nos primeiros lotes ali, né? Então, essa aqui é uma estratégia que a gente tem adotado em algumas fazendas, né? E tem vários colegas aí no campo que já têm utilizado bastante, adquirido esses equipamentos com Doppler, e trabalhado dessa forma naquelas fazendas onde já tem a IATF, né, implementada, onde já está trabalhando com ressincronização, porque aí a engrenagem roda mais fácil, né? Aí as coisas fluem bem, tá? Então, essa aí que foi a ideia, né, Alcino? Mas ela só se justifica, né, eu acho que pelo que a Mariane comentou, né, de pensar em antecipar ao máximo essa prenhez e ter esses ganhos realmente, né, produtivos e também, né, da fêmea depois. Boa noite, Guilherme. Uma dúvida. Essa tecnologia seria indicada, então, para quais fêmeas? Poderia ser as nulíparas? Tem um grupo específico de animais que é mais indicado essa tecnologia? Boa pergunta. Na verdade, assim, você poderia ter o ganho, né, independente da categoria, né, em relação ao que a gente falou, né, de ganho do bezerro e recuperação. Então, se for na nulípara, ela, né, parindo mais cedo também, aí é lógico, depende um pouquinho, tem gente que prefere atrasar um pouco a prenhez, né, das nulíparas aí, tem gente que gosta de antecipar, mas a gente vê, em termos de vantagem, vamos pensar quem teria mais vantagem, né, já que eu acho que todo mundo poderia ter um benefício, todas as categorias, eu vejo principalmente naquelas fêmeas de final de estação, que talvez não teria nenhuma outra chance de inseminação, se você está trabalhando com IATF, né, vamos ter, pensando no esquema de IATF recinto, então às vezes você consegue incluir mais uma inseminação nela que ela não teria chance, né, e é lógico também, né, se você for pensar talvez nas primíparas aí, que são aquelas que acabam emprenhando menos, né, e tem uma condição às vezes de prenhez pior, né, em termos das categorias, tá? Então a gente tem algumas propriedades, quem já fez trabalhos também, que acabaram depois, né, fez experimento e acabaram adequando, fazendo mais naqueles grupos de final de estação, né? Lembrar também que fazendas que às vezes tem um número grande de matrizes, o que acontece? Como o manejo é mais intenso também, é lógico que o calendário fica mais apertado, né, de quem for fazer. Então, às vezes, se você começar a trabalhar num volume grande todos os lotes, né, fica bastante serviço aí, talvez, né, desses lotes aí do começo para o meio, onde tem o maior volume. Né? Então, às vezes, você trabalhar mais do meio para o final, você começa a puxar essas fêmeas do final, né, para começar a parir um pouco mais cedo, e você começa a trazer elas, né, cada vez mais cedo para a estação, né, de nascimento. Tu falou a palavra-chave aí, calendário, e muita empresa que tem os seus representantes nos estados, o pessoal fica vendendo esse pacote tecnológico e fica pensando em apertar esse calendário e tentar reduzir o máximo, e esquece que a gente trabalha com lotes, né? Então, fica um negócio até corrido demais para um resultado que deveria ser bom. Aí a gente lembra do fator também obstétrico, já que você falou em relação ao aparelho reprodutivo da fêmea, o ovário, se está bom ou não. E muitos que estão chegando hoje ao mercado não têm tal experiência.
Então, os caras fazem o treinamento básico, vai ser assim, você vai ali, vai inseminar e tchau. E esquece do resultado obstétrico, vai influenciar na concepção, na implantação. E um outro fator que a Mariana falou, na programação fetal. A gente tem que lembrar que o período de gestação, ele passa do período chuvoso, estação água seca, e depois o bezerro nasce e passa da processo de transição seca-água. Então, a mãe passa por um processo de restrição alimentar. Aqui mesmo no Mato Grosso está uma seca que alguns animais estão só por Deus mesmo, que estão vivos. Só com a reza. Bacana. Eu não sei se vocês sabem, pessoal, mas o Guilherme hoje é uma das principais referências no uso de ultrassonografia Doppler, né? O Guilherme dá curso no Brasil todo aí sobre a técnica. Agora, e aí, Guilherme, com essa pandemia, nem Pirassununga tô dando. aí, Guilherme, depois o povo deve estar querendo fazer pergunta aí, toda hora eu faço pergunta, né? Mas tem nessa linha aí que a gente está conversando, tem um trabalho interessante do Guilherme, né, Guilherme? Que fala do uso da técnica de ultrassonografia Doppler para seleção de receptoras, né? O que você tem para falar para nós aí? Melhora, você seleciona receptoras com maior possibilidade de emprenhar? Como que funciona isso aí? Melhora isso nos programas de transferência de embrião? Como que funciona, né? Ah, legal. Então, né, assim, como eu trabalho muito com Doppler, né, é lógico, a gente tem que pensar na melhor utilização do equipamento, né, até porque é um equipamento que o investimento ele vai ser ao redor de 3 vezes mais do que equipamento convencional, né, então a gente sempre pensou aí qual o potencial, né, do uso dessa ferramenta dentro das biotécnicas reprodutivas, do manejo reprodutivo. Então, apesar desse uso para o diagnóstico de gestação, que a gente acabou de comentar, ele já está mais disseminado, né? Como eu falei, lógico, nem a ETF é tão disseminado assim, mas dentro, né, de quem trabalha, eu acredito que já tem um volume muito grande de profissionais trabalhando com Doppler, tá? Utilizando isso a campo, isso é interessante, né? Então, a gente pensou também numa outra possibilidade, seria trabalhar em programas de transferência de embrião em tempo fixo, né, de TETF, né, com avaliação de receptoras. Já que se a gente pensar que eu estou avaliando a funcionalidade, a atividade do corpo lúteo, né, que é essa glândula importantíssima para a manutenção da gestação, né, e a gente sabe que também corpo lúteo maior, mais progesterona, isso propicia um ambiente melhor para o desenvolvimento do embrião, do concepto, e tem vários trabalhos aí nessa linha mostrando a melhoria na taxa de prenhez, né? A gente fez um trabalho, né? Já tinha alguns trabalhos aí na literatura, mas com um número muito reduzido de animais, mas já indicavam para a gente que aqueles animais que tinham corpo lúteo com uma maior perfusão, né, sanguínea, então o Doppler avalia isso, né, a gente consegue avaliar pelo color Doppler a quantidade de sinal colorido, que indica para a gente, né, o grau de perfusão sanguínea naquela estrutura, ou seja, de funcionalidade, né, de maior atividade. Então, alguns trabalhos já indicavam que aqueles animais que tinham uma perfusão muito baixa, né, tinham uma taxa de prenhez, né, inferior. Então, a gente fez um trabalho um pouco mais robusto, aí, vamos dizer, em termos de número. A gente trabalhou com, eu lembro certinho que foi 444, né? 444 receptoras. A gente fez o trabalho aqui em São Paulo e também em algumas fazendas em Goiás e uma na divisa ali com Minas, né, em Paracatu. Então, o que a gente fez? Qual que foi a ideia, né? Avaliar o corpo lúteo. Então, a gente avaliou em termos de tamanho, né, que já é uma característica fácil de avaliar pela ultrassonografia convencional, avaliou pela perfusão com Doppler, e a gente ainda também olhou se o folículo dominante, né, no dia da transferência, geralmente você tem um folículo dominante da primeira onda folicular. Ele estava no mesmo lado do corpo lúteo, né, do ovário do corpo lúteo, ou no lado contralateral. Bom, fizemos isso, transferiu o embrião do mesmo jeito que ia transferir, né, o avaliador, né, o transferidor da mesma forma, e a gente só olhou depois a prenhez e fez uma avaliação retrospectiva de acordo com a categoria, né, se estava baixa, média ou alta perfusão, CL pequeno, médio ou grande, né, a gente categorizou isso daí. E os resultados foram muito interessantes, sabe, Nelcina? A gente viu uma associação, tá,
quando a gente dividiu, na verdade, em 3 categorias, aquelas fêmeas receptoras que tinham CL de alta perfusão emprenharam mais do que aquelas que tinham baixa perfusão, né? E o grupo médio aí ficou prenhez intermediária, né? Deu uma diferença aí por volta de 10% de prenhez, do de baixa para o de alta. E quando a gente fez uma avaliação considerando uma variável contínua, né, a gente viu uma associação, né, linear e positiva, ou seja, quanto maior a perfusão, maior a probabilidade de prenhez desses animais, né? Então, ou seja, no dia da transferência, se eu tiver, né, 2 receptoras, uma com alta perfusão, uma com baixa, né, quem que eu vou transferir, né, se eu tiver um embrião? Então, indicou para a gente que a probabilidade de manutenção da prenhez, da gestação, ela é maior com esse CL de maior perfusão, tá? E interessante que o tamanho do corpo lúteo, que é algo que a gente esperava uma associação talvez também linear, ela não foi, né? Na verdade, a gente teve um determinado ponto, né, um ponto de inflexão, o CL muito grande levou uma prenhez menor, tá? Uhum. Então, assim, foi algo interessante, né? Só que em termos práticos, aplicados, eu sempre faço essa ponderação, né? Essas fêmeas de baixa perfusão, elas representam praticamente 1/3 das suas receptoras, né? Então, você vai lá transferir, eu tenho 100 receptoras, né? Eu tenho 100 embriões, se eu for tirar as de baixa perfusão, eu estou tirando, né, 1/3 delas, é muita coisa, né? Então, a gente não consegue, às vezes, eliminar, a não ser que eu tenha um excedente de receptora. Então, uma estratégia que a gente pode pensar isso a campo é isso, né? Eu tenho um excedente, bom, vai sobrar receptora hoje, eu não tenho mais embrião. Eu vou deixando aquelas de baixa perfusão na reserva. Se eu precisar, eu busco elas lá. Se não, eu vou trabalhar com aquelas que eu tenho a maior probabilidade de prenhez, tá? Então, é isso uma forma que a gente tem indicado com base nesse trabalho. E uma outra, quando a gente tem, né, a gente está trabalhando aí com gado, lógico, pensando em maior mérito genético, e sempre tem aquele cruzamento, às vezes, que a gente quer favorecer, né? Que a gente quer, às vezes, tirar mais cria aí, seja pelo produtor, né? Pelo quem que for. Então, às vezes, a gente também tem feito a transferência direcionada. Essas que têm o CL melhor, vamos dizer, pela perfusão, colocar aqueles embriões, vamos dizer, mais valiosos, ou que a gente queria tirar o maior número de prenhez, tá? Então, assim, é interessante, mas como eu falei, ele tem uma limitação que a gente não consegue também excluir, talvez, todas aquelas, né, que isso representa realmente uma quantidade grande das receptoras, aquelas de baixo. Bacana. Pessoal, eu tenho várias perguntas para fazer aqui, mas eu vou abrir para o pessoal. Leocínio. Mas tem interesse em fazer pergunta, Eliezer, fica à vontade. Eu estou querendo fazer uma pergunta desde o começo, mas o assunto vai puxando e vai amarrando, ligando uma coisa à outra. E eu vou começar, não é nem uma pergunta, é um comentário, para ver se gera um pouquinho mais de discussão. O primeiro comentário seria a respeito da quantidade de dose de sêmen dos taurinos, no caso Angus, está sendo superior a touros Nelore hoje, que é a raça base do Brasil. Porém, nós acompanhamos fazendas aqui no Mato Grosso, onde também está aumentando a comercialização de touros desses produtores. Então, na minha visão, eu acredito que há também não há ainda uma chance de tanta preocupação, porque o material genético desses touros vem melhorando, são trabalhos sérios. Tem produtor que a gente acompanha tem 60 anos de seleção. E isso também vai contra também um problema de mão de obra, né? Inseminação. Requer também todo um cuidado e que está cada vez mais escasso. Então, produtores às vezes optam por usar touros, facilitando ali seu manejo operacional. No caso, agora, um segundo tema que a gente conversou são as precocinhas. O que a gente tem acompanhado? O pessoal que está entrando na precocinha já está entrando com outra visão também, completamente mais profissional o assunto. E o que mais tem acontecido são, no caso, trabalhos com genômica, fazendo esses acasalamentos dessas precocinhas dirigidos e buscando também não só aquele primeiro produto dela, mas também pensando em toda uma recuperação da fase pós-parto dela,
por influência de um bezerro que não vai exigir tanto, são bezerros que nascem com DEPs favoráveis à presa nascimento, né? E que não tem sugado tanto essas fêmeas. E também a questão do perdão, que a gente comentou um pouco, até os 24 meses eles andam segurando, mesmo aquelas que falharam no primeiro desafio. E uma tendência também, Guilherme, que a gente tem acompanhado, é o uso da progesterona injetável. O que você tem a falar dela, especificamente para essas precocinhas, porque ainda tem alguns trabalhos um pouco inconclusivos, só que a tendência dela está sendo aumentando nos nossos clientes aqui no Mato Grosso. Legal. Não, você colocou ótimos pontos aí, Eliezer, né? Isso, Eliezer. E assim, eu concordo, né, com você da questão, né, do perdão aí mesmo, né? Às vezes, se você não fizer bem, né, às vezes você tem que segurar para não perder esse material genético, né? E realmente o uso da genômica aí tem trazido um incremento muito grande, né? E um outro ponto, só para reforçar, antes de falar agora da progesterona, né? A gente tem que lembrar que também que, assim, se a gente for pensar em termos de eficiência reprodutiva, taxa de prenhez de nascimento, né, das últimas décadas, a gente sempre fala 50% de nascimento, 60%, não sei. Assim, as coisas vão melhorando. Eu acho que a gente, com o uso biotécnico, né, de controle, a gente tem melhorado isso daí. Então, termos, né, a gente tem produzido mais, né, e também, assim, talvez a reposição não fica tão comprometida, né, pelo esse aumento do taurino aí. Acho que proporcionalmente a gente está sendo mais eficiente também, né? Talvez por isso que a gente ainda tenha uma reposição para isso, né? Agora, em relação à progesterona, você diz em relação a induzir essas precocinhas, né, com a progesterona injetável, né? Para depois fazer um protocolo aí. Isso mesmo. Seria a aplicação antes ao início do protocolo. Então, o que a gente... aí é um ponto, assim, né, interessante, né, e tem linhas de pensamento até distintas, às vezes, entre grupos aí de pesquisa. Por quê, né? Porque, às vezes, a gente tem um animal que geneticamente foi selecionado para precocidade, você está trabalhando nutrição, né, mas você vai começar lá um protocolo, não tem nada, o animal não está ciclando, o útero não está totalmente desenvolvido, e aí? Você vai emprenhá-la como, às vezes, né? Então, assim, o que tem feito de forma geral, a gente tem trabalhado, né, essas fêmeas aí que estão em pré-puberdade ou peripuberdade, com essa indução de ciclicidade, né, e depois faz o protocolo de ATF. Você expor esse animal, né, a progesterona, né, isso favorece em termos de desenvolvimento do trato reprodutivo, né, de sensibilização do eixo hipotálamo-hipófise gonadal. Só que é lógico que nem todo mundo responde, né, e responde bem, tá? Então, assim, alguns anos atrás eu lembro de discutindo com algum pessoal mais, né, da genética, dos geneticistas aí, em relação a você está fazendo, às vezes, reproduzir um animal que não iria reproduzir, né? Mas quem será que responde e estaria comprometendo, às vezes, a precocidade, né? Mas quem responde a esses protocolos são geralmente aqueles animais que já estão muito próximos, né, de ciclar, da precocidade, aquelas que estão em peripuberdade. Então, eu, particularmente, não acredito, né, nesse prejuízo, essa indução, você vai acabar realmente, né, antecipando a prenhez dos animais, né, fazer eles ciclar mais cedo, emprenhar mais cedo, né? Mais daquelas fêmeas que teriam condições já de responder. Tem uma porcentagem aí de novilhas, mesmo depois você faz a indução, faz um protocolo de ATF, ela não ovula ainda, tá? Mas, assim, em termos das estratégias, aí é lógico que você tem algumas opções, né? Poderia ser uso de dispositivo, e eu vejo a progesterona injetável como talvez a melhor alternativa, né? Por questões sanitárias e de manejo, tá? Então, assim, pensando, se você for fazer indução, eu vejo como uma estratégia muito interessante por custo e questão sanitária, né, e facilidade de manejo, tá? Frente a, talvez, uso de dispositivo, mesmo que seja monodose, aí, que não teria problema sanitário. Mas tem a questão muito de incômodo do animal, né? Você colocar um implante que foi feito para um animal adulto, numa novilha precoce, né, às vezes de 250, né, vai chegar a 300 quilos,
ela não tem, né, um trato reprodutivo ali, às vezes isso gera incômodo, às vezes gera lacerações, né? Então, eu vejo como uma estratégia interessante, né? E só que não adianta você trabalhar com hormônio sozinho, né? Como eu falei no início, o importante é genética e nutrição. Eu acho que o hormônio é para te dar um empurrão para você conseguir fazer ela emprenhar, mas ela só vai emprenhar e manter essa gestação se ela estiver bem nutricionalmente e tiver a genética para responder, tá? Ô, Guilherme, esse comentário que você fez aí, questão de comportamental, sob influência do implante, isso aí é nítido, principalmente animais confinados. Você pôs o implante nessas precocinhas, o consumo delas vai lá embaixo. Ela perde peso, drasticamente. Ela incomoda demais. Né? E outra coisa também, igual a turma fala que às vezes você insiste no animal que não estaria pronto, não responderia como você deseja. Mas acho que o nosso foco é esse, né? Porque se a gente focar no que está pronto ali, não tem desafio nenhum. Não tem. Não tem ganho, não tem... É a mesma coisa que ficar chovendo no molhado, né? Você tem que desafiar, vai responder quem está mais pronto, né? E aí é lógico que vai depender do grau de seleção que você tem, do grau de manejo nutricional, para a proporção que vai responder, né? Mesmo nessas fazendas que trabalham muito com melhoramento, vai ter uma parcela ali que vai ser refugado, que não vai responder, né? Mas é porque os que estão mais atrasados mesmo, né? E que não devem ser deixados de lado também, né? Bacana. Legal. Pessoal, alguém mais tem algum questionamento? Porque para nós aqui no Mato Grosso são 19h15, né? Mas para o Guilherme já são 20h15, né? Então a gente tem que pensar nisso também, a gente não delongar muito. Isso aí é só um aperitivo aí que a gente quer trazer o Guilherme no MT PIF, né? Para estar participando com a gente. Aí a gente vai ter 4 horas, vai ter um tempo maior para estar conversando. Aí, Guilherme, já que ninguém mais quer perguntar, eu vou fazer uma última pergunta para a gente não delongar muito. Aí depois o Toinho quer fazer uma pergunta também. Opa. Ô, Guilherme, eu só queria que você falasse para nós aí, a pergunta talvez até meio boba, mas em relação já que a gente está falando de tecnologia, né, de biotecnologias, em relação ao uso de sêmen sexado, por que esse negócio não decola? Qual que é a limitação? Custo? Boa pergunta. É uma outra discussão, viu, Nelson? Mas, assim, a gente tem alguns limitantes, né? Vou tentar aqui, talvez, elencar os principais que eu vejo, né? Você falou custo, né? Aí custo, ele é relativo, né? Eu acredito. Você tem que pensar em termos do que você está ganhando, né? Do que você está gastando. Mas o custo, você tem o custo dele, é lógico, né, da dose em si, né, que é um pouco maior, mas acho que o maior custo, às vezes, é o custo da prenhez, às vezes, que você está perdendo. Por quê? Porque a taxa de prenhez ainda ela está aquém do que a gente conseguiria com o semi-convencional, né? Então, mesmo, a gente sabe que tem vários ajustes em protocolo, a gente tem trabalhado com algumas formas, às vezes, para reduzir isso, né? Usar o sexado só naquela fêmea que demonstrou cio, que é aquela que vai realmente ter a maior taxa de prenhez, né? Pode usar bastão marcador, alguma coisa aí para associar, mas você acaba perdendo um pouco em taxa de prenhez, tá? Então eu vejo essa talvez o maior impactante aí dessa questão custo, né? E aí, é lógico, depende da finalidade que você quer, né? Em termos produtivos depois, tá? Então acho que tem que pensar em situações específicas, né, onde você quer produzir o bezerro aí, né, macho, você quer fêmea de reposição, você pode ter até os dois, né, para trabalhar com de macho e de fêmea, é interessante, mas as tecnologias, e teve alguns avanços, né, a gente vê no mercado algumas empresas colocando umas tecnologias agora um pouco diferentes de semi-sexado, que supostamente garantiria uma taxa um pouco melhor, mas mesmo assim a gente tem acompanhado os resultados e eles não ficam, né, iguais ao que a gente tem com o convencional, tá? Então eu acho que talvez essa questão, porque na hora que você começa a fazer as contas, né, Nelsinho, a rentabilidade não vem, né,
e paga esse custo, porque tudo bem, você investe um pouco mais, né, mas se você tiver um benefício depois melhor, né, então eu penso um pouquinho para esse lado. Eu vejo ainda muito em relação à taxa de prenhez, à fertilidade ser um pouquinho aquém, isso comprometer talvez o seu principal limitante, tá? Entendido. Mas fica à vontade, se alguém tiver mais alguma coisa a lembrar. Eu não trabalho tanto com semi-sexado, mas a gente já fez esse ano passado aí junto com o pessoal em duas fazendas, experimento. Eu tenho mais uma aqui nessa linha do Neucínio aí, do que não decola na reprodução. É vacina reprodutiva, cara. São poucas as fazendas que fazem. Tem muito resultado bacana, comprovando. O que você acha que é o maior empecilho dessa tecnologia? A gente fala de genética, de protocolo, tudo, mas você vai ver o custo de uma vacina reprodutiva é baixo perante o protocolo total. Aí acho que o problema são vários, né? Informação, não sei se é mais, né? Porque, igual você falou, tem tanto resultado aí mostrando o benefício, né? O ganho que você tem. Tem um custo? Tem, que às vezes assusta um pouco, né, o produtor, né? Por animal eu vou gastar X a mais, né, por cabeça. Mas se você ainda pegar nessas situações onde você tem muito problema, né, EBR, BVD, né, leptospira pode ser um outro problema também, mas como você falou, tem várias situações, né, mais desafiadoras que mostram resultados muito bons, né? E eu acho que a gente tem que bater mais em cima, né, os técnicos profissionais para incorporando isso daí. A gente tem outros problemas, às vezes, né, talvez o problema nutricional é o maior problema de tudo, né? A gente vê ainda muito isso afetando todo o sistema, né? Mas a questão sanitária, né, e das vacinas reprodutivas, qualquer comparativo que você faz, você vê o professor, né, Alfieri lá de Londrina, que é um especialista aí na área, sempre mostrando os dados, e no Brasil não sei, é uma questão um pouco cultural, eu acho, né, porque a informação a gente tem, sabe, e eu acredito muito no uso, né. Você tem fazendas, é lógico, mais controladas, que não mostram incremento, às vezes você vai usar e você não vê o benefício, né. Mas você tem muitas fazendas aí que tem um potencial grande de você incorporar isso, principalmente naquelas categorias que vão ser mais beneficiadas, né? As novilhas, nolíparas, fêmea de primeira cria, que tiveram menos chance de ser expostas a esses vírus, né? Esses micro-organismos que estão aí, e estão praticamente em todas as fazendas, né? Então, estão correndo solto e aí você vai ter talvez, né, uma frequência, uma incidência maior ou menor, tá? Uma prevalência maior ou menor em determinada fazenda, tá? Mas eu acredito muito, é algo que também, para a gente trabalhar em eficiência, a gente vai precisar usar, às vezes, como eu falei, usar em algumas categorias, fazer um uso talvez mais racional, se não quiser, né, fazer um investimento alto, porque a gente sabe que o custo também da vacina não é barato, né? Sim. Professor Antônio. Olha lá, Antônio, tá com o dedinho levantado aí faz tempo, ligado? O Guilherme, a gente tem observado que há muito tempo, no início dos anos 2000 até hoje, quando começou os inícios de estudo de ATF, e passou muito tempo dando 50% e muita gente dizendo tá bom, 50% tá bom. Eu acompanhei muitos programas de ATF e o ambiente totalmente insalubre. Uma linha de produção de montar aplicador, colocar dentro de vaca, desembretar, botar a vaca no brete e tal. E eu fui professor de disseminação artificial e de reprodução animal há muito tempo. E sempre eu falava para o pessoal que se tem os cursos de inseminação, se tem todo o cuidado e protocolo de fazer a inseminação, de manter o ambiente higiênico, e a gente sabe que muitas dessas prenhez ou dessas falhas na concepção são graças a esse ambiente insalubre, porque a gente vê que tanto o inseminador fica sujo até a testa,
quanto o próprio ambiente. Inclusive, fui em alguns que tinha que apartar bezerro que estava perto de vaca, a lama estava no joelho dos animais e estava fazendo o protocolo mesmo assim. É um ambiente muito insalubre. O que é que você tem pensado nisso em termos de orientar o pessoal para tentar fazer com que seja o mais próximo do ideal possível, já que é invasivo demais isso? Assim, isso aí é um cuidado, né, que as equipes profissionais aí que estão aplicando, realmente fazendo, né, lá no campo, na linha de frente, tem que estar sempre atento e treinando, né, Antônio? Eu acredito que a gente, lógico, sempre passa isso como educador, né, como docente aí em curso, mas a gente sabe que às vezes o negócio começa a ficar muito, né, massificado aí e vai perdendo um pouco, né, esses cuidados que fazem muita diferença, tá? Então, questão de higienização, né, de aplicador, né, a gente utiliza sempre soluções aí também, desinfetante, né? Então, tem cuidados ali que ajudam bastante, né? Evitar vaginite, alguma infecção ascendente. E, às vezes, o resultado ele acaba ficando aquém, né, do esperado por essas questões, né? E vai retirar implante, você vê um alto índice aí de vaginite acima do esperado, né? Então, assim, acho que é o cuidado mais ali junto com a turma que está fazendo, né? Porque nem sempre o profissional ali tem alguém que já está acostumado a implantar, faz isso daí e não faz da forma adequada, né? Então, eu acho que é muita orientação mesmo, né? A gente mesmo que trabalha sempre com esse amônio quaternário, né? Essas soluções aí tem ajudado bastante, né? Cuidados também na higienização dos dispositivos, se for trabalhar com um dispositivo reutilizado, né? Como que é feita, né? Porque às vezes tudo bem, você até colocou lá limpinho, certinho, mas não foi bem higienizado, né? Então já vem com contaminação ali. Então acho que são cuidados aí essenciais para ter esse resultado, né? Tem que bater firme na turma mesmo, senão perde, mas... Pensando nesses 20 anos, 50% você ainda acha bom? Não, quando dá 50% para nós não tá bom, não. Tem que dar Na verdade, assim, a gente tem situações diferentes, né, Antônio, em relação, às vezes tem categoria, tem grupos aí que a gente vai trabalhar que às vezes se der 50 tá bom, porque a gente sabe que o desafio às vezes está alto, né? Mas se for pensar bica corrida aí, categoria geral aí, o esperado aí a gente tem, né, pelo menos os trabalhos que a gente acompanha, né, entre 53, 56, tem vários lotes que dá 60, às vezes até mais do que isso, né? Eu acho que 50 está uma média baixa aí, né? Então, se você pegar Primipra, eu consideraria até bom, tá? Vamos dizer, tá aceitável, né? Mas se eu pego categorias aí, né, Pluripra, fêmea já de segundo parto para frente, você tem que estar trabalhando com acima disso, né? Agora, se deu um ano atípico, falhou, faltou boia, faltou alguma coisa, o animal perdeu, às vezes 50% é o que você vai ter e vai dar risada, né? Então, depende um pouquinho do que você enfrenta no início, né? Mas, de forma geral, até você olhar esses dados compilados, né? Tem várias empresas que trabalham com esses dados de campo mesmo, não, né, científico. A média geral aí é 56%, 55%, né? Então são dados bem consistentes aí, né, volumosos, que indicam que está acima desses 50 já o que a gente tem normalmente, né? O pessoal está elogiando bastante aqui, falando que o nível de discussão está muito alto. Está excelente. Você tem alguma pergunta, Neucino? Que eu tenho uma que a gente voltaria a falar um pouco da ultrassonografia Doppler, falando um pouco sobre a parte de acurácia. Eu vejo algumas pessoas comentando, né, sobre os fatores que acabam influenciando ali, que existe resultado de falso positivo. Gostaria que o Guilherme pudesse comentar um pouquinho. Perfeito. Eu gostei que você pronunciou certo, viu? Ultrassonografia Doppler, né? Na verdade, é a forma certa Doppler. de falar. A gente fala... a gente fala Doppler errado. Eu só falo Doppler, mas não é a pronúncia... Você pronunciou certo. Mas, assim, o que acontece, né? Eu vou continuar falando Doppler porque a gente acostuma e ficou portuguesado aí mesmo.
Com o Doppler, a gente tem esse falso positivo, né? O que é esse falso positivo? Quando você faz o diagnóstico, lá eu falei com 20 dias, mas a gente tem uma margem, né, uma janela, a gente trabalha entre 20 e 22, tem agora um experimento em leite que a gente está fazendo no dia 24, por questão de calendário, né, de agenda, o lugar de leite é outra história, né? Então, a gente tem esse falso positivo, que é o quê? É aquele animal que eu estou dando com corpo lúteo ativo, então eu vou falar que ela está prenhe, né? Como eu disse, a gente não vê o embrião, mas imagino que ela estaria prenhe. E se eu vou fazer um diagnóstico depois, num outro momento, para confirmar e visualizar esse embrião, pode ser lá no dia 30, 35, o que seja, ela vai estar vazia, né? Então, é um falso positivo. Eu dei positivo, mas ela não estava positiva. Isso é algo que a gente tem que conviver, porque ele sempre vai existir, é inevitável, né? Por quê? Porque se a gente pensar, a primeira coisa, eu estou fazendo um diagnóstico, vamos pensar 20 e 30 para facilitar, que a gente tem 2 experimentos exatamente comparando isso daí, a gente tem os dados bem concretos. São 10 dias de intervalo, né? Mesmo se ela tiver prenhe naquele dia 20, vamos supor, a gente deu o diagnóstico certo, você tem 10 dias que ela pode estar perdendo a gestação, né? Não estou comparando no mesmo momento. Então já é até um pouco injusto, né? Você falar que isso é 100% de erro da técnica, alguma coisa assim, né? Mas não tem só perda também. Você pode ter outras situações que levam a ter um corpo lúteo ativo naquele momento, né? Às vezes o animal ovulou mais tarde no protocolo, não respondeu bem, então a regressão do corpo lúteo já ocorreria um pouquinho mais tarde, né? Pode conciliar isso daí. Você pode ter um animal, numa outra ocasião, que tem um corpo lúteo persistente, né? Às vezes ela não estava prenhe, mas ela já tem uma regressão luteal mais tardia. Assim, você tem várias situações que pode levar a isso daí. Tá? Então, mas qual que é o número, né? Vamos dizer, porque a gente tem que conviver. Normalmente a gente tem em vacas, tá? Seja primípara ou plurípara, não mais aí do que, vamos pôr, entre 5% e 9% no máximo, não mais que 10% de falso positivo. Ou seja, aqueles animais que eu estou dando positivo, né, eu vou confirmar 90%, 95% deles, depois eles vão realmente estar prenhe, tá? Agora, quando eu vou para a novilha, aí muda um pouquinho, tá? Na novilha, a gente vê essa taxa de falso positivo maior, tá certo? Então, na novilha, a eficiência desse protocolo ele acaba sendo um pouquinho menor, porque eu vou ter, né, mais fêmeas que eu não fiz a segunda inseminação, mas que ela estava vazia, então eu vou ter que, às vezes, expor ela mais um protocolo depois. Tá? Então, nos nossos trabalhos, quando a gente faz com 20 dias, 20, 22 dias, isso tem girado em torno aí de 15%, tá? 18% de falso positivo. Vejam que né, mais que o dobro, aí, ou por volta do dobro. Tá? E aí tem algumas particularidades da novilha que podem explicar isso daí. Tá? Mas são números que são consistentes, o pessoal no campo relata a mesma coisa quando trabalha com novilha, outros grupos de pesquisa, tá? Então isso acontece mesmo, e o ideal, né, a gente fez um trabalho aí recente, talvez a gente trabalhar com esses animais com 3 IATFs, que aí essas que você perdeu na segunda, esse falso positivo, que não é um número tão expressivo, mas você não inseminou elas teriam uma terceira, né, uma segunda chance, vamos dizer, na terceira IATF, tá? Então, normalmente, a gente tem feito esse protocolo, a gente fez o trabalho do Gilmar até no Mato Grosso, um aluno de mestrado que está para defender agora, exatamente dessa forma. A gente fez 13 IATFs em 48 dias, né? Porque a gente fez uma IATF e 2 protocolos como esse, né, de Resync, inseminando a cada 24 dias. Né? No caso do experimento dele, a gente fez no dia 22 o diagnóstico e depois no dia 24 inseminou. Tá? Então, isso realmente, pelas essas questões que eu falei, é inevitável, você vai ter esse falso positivo. Tá? Bacana, a discussão é muito boa, o assunto é interessante. A gente que trabalha mais na parte de nutrição, a gente fica até querendo trabalhar com reprodução também, Guilherme. Ó, dá tempo de mudar ainda, Nelson. Não, vamos trabalhar... Tem que mudar a linha de pesquisa, tem que... Vamos trabalhar com a interação nutrição-reprodução. Então tá bom, isso aí é o foco. O assunto é muito bom, né? Já
combinei com a Mariana ainda, falei, Mariana, nós não vamos passar de 1 hora. Mas nós já passamos 30 minutos de 1 hora aqui. E né? teria O mais assunto perguntas realmente ainda. Dá um desconto, Não. começou um pouquinho mais tarde, começou 10 minutos. Realmente o assunto é muito bom. Vocês puderam ouvir aí a competência do Guilherme, né? Eu não convidei ele só porque ele é meu amigo, não. Eu aproveitei isso também, mas vocês viram que é competência mesmo. As respostas do Guilherme, tudo aí com embasamento científico, né? Isso é muito bacana para a gente que está na academia, para a gente que passou por um programa de pós-graduação. Então, isso é muito interessante. Eu gostaria de agradecer o Guilherme, agradecer todos os demais, agradecer os alunos do professor Guilherme aí que entraram aí. Teria várias outras perguntas, se a gente abrir aqui, com certeza vai ter mais perguntas, mas a gente, em uma outra oportunidade, a gente conversa mais sobre o assunto. Guilherme, muito obrigado mesmo. Obrigado a todos que participaram. Eu não sei se você quer fazer alguma consideração final, você ou a Mariane também. Não, tá ótimo. Não, eu quero sim, quero agradecer a oportunidade aí, o bate-papo é muito bom. E né, tá com pessoas, né, como vocês aí também, bem competentes, né, cada um trabalhando às vezes numa área específica, acho que sempre agrega, né, essa discussão, essa conversa, então é uma satisfação muito grande, né, Nelson? E eu acho que algo que você falou no final aí é interessante, né, reforçar, porque a gente que está na academia, né, é lógico que a gente tem essa parte, né, vamos dizer, acadêmica, científica, né, e isso é importante para embasar e a gente falar, às vezes, algo que realmente foi testado, né, com as condições ideais, mas também a gente tem que ver a aplicabilidade disso, né, e como que isso, às vezes, saindo do ambiente, né, acadêmico, científico, como isso é aplicado, né, junto com os pecuaristas e com quem está lá na linha de frente. Então, acho que isso é muito importante. A gente está sempre também fazendo esse trabalho conjunto, né? E a importância da ciência, né? Então, as colaborações, os parceiros, porque é só assim que a gente move, né? E cria a ciência e fortalece, né? A gente está vendo aí com a Covid aí a importância da ciência, né? Então, tudo aí que a gente está falando de pecuária, de tecnologia também, né? Tem um trabalho por trás. Né? Acho que é importante a gente reforçar e eu sempre tenho isso na minha mente, né? A gente quer trabalhar sério na ciência, mas eu gosto muito de estar no campo, estar junto, acompanhar, porque não adianta também criar só a base ali, né? Se não for aplicado isso depois, se não trazer realmente um ganho, né? E o contribuinte é que tá colocando dinheiro para a gente fazer isso, né? Todo mundo, todos nós. Então é importante a gente ver a aplicabilidade e fico à disposição, tá? Fico à disposição. Precisar de nós aqui na Universidade de São Paulo, estamos à disposição aí. Muito obrigado mesmo. Ô, Guilherme, queria parabenizar você, também é um prazer lhe conhecer. Dizer que nós aqui na Universidade Federal do Mato Grosso também, junto com a Federal de Rondonópolis, estamos à disposição para colaborar em bancas ou em parcerias, já que a gente conhece bastante gente aqui que tem interesse em querer disponibilizar dados e fazendas para trabalhar com projetos de pesquisa. Legal. Então depois você pega com Mariana aí meu contato e qualquer coisa a gente está à disposição. Vou pegar sim, Antônio. Já tem uns 4 projetos engatilhados aqui. Eu não oferece muito, não, que a gente já manda mensagem na hora, né, Nelson? Opa! Obrigado pela disponibilidade. Foi um prazer mesmo. Bom, em nome da Gestap, a gente gostaria de agradecer todos, né, a participação de todos aí. Foi uma excelente discussão. O pessoal está mandando mensagem, falando que foi quase um mini curso aí de tanta discussão boa. E foi igual o professor Nocino comentou no início, né? O tempo acaba sendo apertado, mas a gente já tem uma grande parceria aí junto com o professor Guilherme. E se tudo der certo, o professor Guilherme vai estar em INTEBIP aqui presencial, se Deus quiser, com a gente o ano que vem.